Olá a todos vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM Dracena, também pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé, PR Ivan Fidelis, Família e Fé Pastor Ivan Fidelis. É o canal que eu peço para que você se inscreva, comente, compartilhe, deixe seu like, ative o sino para receber as novas notificações, porque assim o sistema compreende que a mensagem é relevante para alcançar mais pessoas com uma reflexão acerca da palavra de Deus, acerca de como Deus quer nos instruir, nos conduzir, nos ensinar todos os dias, para que nós estejamos firmes na sua palavra e sejamos sempre guiados pelo seu Espírito Santo, que é disso que nós vamos falar um pouco hoje. Então, que você tenha um momento de pausa, de reflexão, para que o crescimento espiritual seja eficaz e permanente na sua vida. Que Deus te abençoe e abençoe a cada família que você representa. Vamos falar um pouquinho a respeito do Espírito Santo, da importância do Espírito Santo e da sua missão em nossas vidas. Primeiro, nós compreendemos que o Espírito Santo, na sua expressão divina, ele faz parte da triunidade divina, sendo também uma pessoa da divindade. Então, nós temos a compreensão da triunidade divina, sendo um só Deus, porque os três têm o mesmo pensamento, o mesmo poder, o mesmo propósito, mas têm ações diferentes, né, dentro da sua expressão do ser. Nós temos como base que Deus, o Pai, é o Criador, nós temos Deus, o Filho, que é Jesus Cristo, como nosso único Senhor e Salvador, e nós temos o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos ilumina para que compreendamos a palavra de Deus com integridade, com fidelidade, para que possamos compreender a ponto de praticarmos em nossa vida e desta forma, assim como Cristo fez, nós também possamos nos tornar cristãos, praticando aquilo que Cristo nos ensinou, colocando em prática o que Cristo nos ensinou. E o próprio Jesus, em João, capítulo 14, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 14, os versículos 25 e 26, Jesus fala a respeito desta presença, dessa iluminação, desta expressão do Espírito Santo em nossas vidas. Então, João 14, 25 e 26, o texto nos diz assim: Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tiver dito. Então, observe. A missão do Espírito Santo, a sua missão em primeiro lugar, é nos lembrar tudo aquilo que Jesus nos ensinou, tudo aquilo que ele nos disse, tudo aquilo que ele viveu, toda a expressão da humanidade, da divindade de Jesus na sua existência do ser. Então, a missão que nós observamos aqui no texto de João, capítulo 14, 25 e 26, o versículo 25, Jesus ele fala: Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Ou seja, Jesus ainda na sua humanidade, ele ensinando aos seus discípulos, ele falou: olha, eu vou falar agora para que quando acontecer, vocês não estranhem, vocês não se surpreendam, porque o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas. Tá? Então, muitas vezes nós nos surpreendemos que alguém, quando está levando a palavra de Deus, lembra de um versículo, lembra de um capítulo, lembra de um texto bíblico, mas ele só lembra porque o Espírito Santo é quem o faz lembrar de todos os detalhes. Mas para isso, é claro que eu nunca vou lembrar daquilo que eu nunca tenha visto.
daquilo que eu nunca tenha lido. Então, é necessário que eu leia a palavra de Deus, que eu me aplique a estudar a palavra de Deus, que eu busque conhecimento da palavra de Deus, para que o Espírito Santo possa me lembrar daquilo que me seja necessário em cada momento, porque é assim que Deus nos ensina, é assim que ele nos dirige, é assim que ele nos governa, é assim que, como cristãos, nós fazemos parte do reino de Deus e obedecemos a sua palavra, porque em cada aspecto da nossa vida, a Bíblia tem as respostas, o encaminhamento, a direção de Deus para que nós saibamos por onde andar, por onde caminhar. Então, quando nós estamos numa situação em que buscamos solução, nós temos dentro da perspectiva da palavra de Deus, buscar a Deus em oração e durante esta oração, durante esta comunhão com Deus, né, o Espírito Santo vai falar conosco e o que ele vai fazer? Ele vai nos fazer lembrar de algum texto bíblico, de alguma situação de algum personagem bíblica, de alguma situação que a Bíblia nos exemplifica através das parábolas de Jesus, e desta maneira nós podemos ter a solução, o encaminhamento para solucionar os nossos problemas, adversidades e dificuldades que possamos estar vivendo neste momento. Então é isso que Jesus fala aqui em João, capítulo 14, 25 e 26. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. É até por isso também que o Novo Testamento ele foi escrito. É porque o Espírito Santo fez lembrar o que foi necessário para que tudo o que tenha sido registrado na Bíblia tenha sido fixado como necessidade para os nossos dias. Por isso que a Bíblia é a única regra de fé e prática para todo cristão, porque o Espírito Santo mesmo inspirou e lembrou os apóstolos aquilo que é necessário para que cada um de nós possamos viver com integridade, com fidelidade, segundo o que Deus espera de nós. E isso o próprio apóstolo João, ele escreve no final do Evangelho, em João capítulo 21, versículo 25, João escreve isso, olha aqui. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Né? Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. É isto que João coloca aqui. Né? Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Né? Mas o que foi escrito é o necessário, o básico para que nós possamos compreender o poder de Deus, a obra salvadora de Cristo Jesus e a permanência do Espírito Santo em nós nos dias de hoje. Também nós temos que observar que dentro da missão do Espírito Santo, em João capítulo 16, neste processo de conhecimento de Deus, de conhecimento da sua palavra, de ser um cristão, então nós temos que observar aqui em João capítulo 16, né, que Jesus ele fala a respeito da missão do Espírito Santo. E a partir do versículo 7, ele fala: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, e o Consolador é o Espírito Santo. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Do pecado, porque não crê em mim, porque o primeiro pecado da humanidade é exatamente duvidar da palavra de Deus, e é este pecado que insiste em permanecer até hoje. As pessoas não fazem aquilo que Deus orienta, porque duvidam que o que Deus está falando pode dar um bom resultado ou pode realmente resolver o problema, restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Então, não crer na palavra de Deus, não crer nos ensinos de Deus, não crer na Bíblia, continua sendo o maior problema do ser humano e continua sendo pecado. Mas o Espírito Santo, ele vem e ele convence do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e não me verei mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ou seja, já Satanás, que é o príncipe deste mundo, como fala em 1 João 5, 18 e 19, mas o príncipe deste mundo já está julgado, ou seja, ele será exterminado, ele será morto. A Bíblia mesmo nos diz que ele sabe que lhe resta pouco tempo, então ele precisa agir com rapidez para ludibriar, enganar a maioria das pessoas, que ele tem buscado fazer isto, para distanciar essas pessoas de Deus e dos seus propósitos. Né? É por isso que existe uma luta espiritual entre o trabalho do Espírito Santo e o adversário de Deus, Satanás. Satanás quer enganar, ludibriar, afastar de Deus, desviar dos caminhos do bem e, principalmente, colocando na mente, no coração das pessoas, que ela é incapaz, que ela não tem forças para superação, que não adianta permanecer ao lado de Deus, porque o sofrimento permanece o mesmo, porque é inútil perseverar naquilo que Deus nos ensina. Esse é o trabalho que Satanás faz, o adversário de Deus. Mas o Espírito Santo vem e nos convence que nós temos que acreditar que Deus está presente, Deus está cuidando de nós, que Deus está nos fortalecendo, provendo o que nos é necessário a cada dia, cuidando da nossa mente, do nosso coração, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, daquilo que é físico, daquilo que é material, daquilo que é financeiro, da nossa família, dos filhos. Ou seja, Deus está sempre no controle de tudo, a todos os que o amam em espírito e em verdade. Então, nós que buscamos ser um adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade, independente da denominação ou da expressão religiosa que você apresenta, Deus é o mesmo para todos e ele busca, né, que nós tenhamos, busca nos fazer compreender que nós tenhamos esta fé pura, íntegra, genuína, que nos mantém ao lado de Deus, nos mantém aos pés de Cristo Jesus, nos mantém sendo guiados pelo Espírito Santo como filhos de Deus, como nos diz a Bíblia em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 15 em diante, onde vai falar que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então, a missão do Espírito Santo, que vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E o primeiro aspecto, do pecado, porque não crê em Deus. Então, nós precisamos voltar a acreditar na palavra de Deus, a ter confiança, a manter a nossa fé, apesar das adversidades, dificuldades e problemas. Mas, pastor, eu não estou vendo a ação de Deus na minha vida, eu não estou vendo Deus cuidar de mim da maneira que eu gostaria. Podem ter certeza que Deus está presente, Deus está cuidando, Deus está amparando, Deus está provendo o que é necessário a cada dia. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas têm dificuldade em lidar com as bênçãos recebidas e pela fartura elas estão se cansando, se fatigando, né? Porque
elas não sentem falta de nada, não sentem a ausência de Deus, e não sentir falta de nada, muitas vezes, nos dá a sensação que nós temos a falta de tudo. Não sentir a falta de nada, muitas vezes, nos traz a sensação que sentimos falta de tudo. Você já sentiu aquele dia vazio, que parece que não tem ninguém à sua volta? Aquele dia que parece que você quer fazer algo diferente, provar algo diferente, comer algo diferente, e não acontece nada diferente na sua vida? Você vai ao mercado e não consegue encontrar nada que te agrade para que você possa comer que seja diferente, né? Isso acontece por quê? Porque nós temos de tudo, porque nós estamos saciados. E na nossa relação com Deus, infelizmente, muitas pessoas têm a dificuldade de compreender a ação de Deus, o cuidado de Deus e a permanência de Deus, porque estão tendo muita fartura espiritual. Porque Deus está cuidando de tudo, porque Deus está provendo tudo. Então, às vezes, ele sente um vazio, como se ele não tivesse nada, mas é porque Deus já ofereceu tudo, e ele está tão saciado que não está conseguindo ver mais prazer dentro da bênção do próprio Deus, daquilo que Deus está projetando para ele. É por isso que o texto de Hebreus, capítulo 6, versículo 4, nos alerta para uma dificuldade humana. E aqui vai falar daqueles que foram iluminados por Deus. O que é iluminado? É aquela pessoa que recebeu de Deus algo suficiente para que ele compreenda a ação de Deus, a presença de Deus e a direção do Espírito Santo, para manter o foco em Jesus Cristo. Então, Hebreus, capítulo 6, versículo 4, olha o que o texto diz. É impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-lo para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a vergonha. Então, observe o que o texto de Hebreus fala e do perigo que nós temos. Quando o Espírito Santo, que é responsável por nos lembrar todas as coisas, quando ele faz o seu trabalho e nos convence do pecado, da justiça e do juízo, se nós rejeitarmos a ação do Espírito Santo, rejeitarmos a palavra de Deus, rejeitarmos a orientação de Deus para as nossas vidas, porque este é o trabalho do Espírito Santo, quando ele nos ilumina dentro de uma orientação daquilo que nós precisamos compreender, e aí ele abre a nossa mente, abre o nosso coração, e nós compreendemos o que nós precisamos fazer, mas nós rejeitamos, não queremos aceitar a palavra de Deus em nós, então o texto vai falar, olha, este aí, ele caiu, porque ele rejeitou a Deus, e ele é impossível para regenerar, ele é impossível para renová-lo, porque ele não aceita transformação, ele não aceita mudança, e Deus se limita no livre-arbítrio que ele nos deu. Ele só pode agir até onde nós permitirmos, quando há disposição para transformação, para que nós vivamos em novidade de vida, para que nós sejamos fortalecidos na palavra de Deus e que pelo Espírito Santo nós sejamos guiados para viver como filhos de Deus. Como eu sempre falo, não somos perfeitos, mas estamos buscando oferecer o melhor a Deus acima de todas as coisas. Nós estamos buscando compreender melhor a Deus para que possamos viver em novidade de vida. Nós estamos buscando entender o que Deus quer de nós, para que nós vivamos de maneira que a nossa vida seja um louvor agradável a Deus,
que nós reproduzamos em nossas vidas a vida do próprio Jesus Cristo, para que alguém possa olhar para nós e nos chamar de cristãos. E nós, né, termos o privilégio de sermos vistos assim, porque de alguma maneira a pessoa viu Cristo em nós. Para isso, nós precisamos ser iluminados pelo Espírito Santo, dirigidos pelo Espírito Santo, fortalecidos no Espírito Santo, para compreender e viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, que o Espírito Santo continue te iluminando, continue se movendo em você, continue cuidando da sua mente, do seu coração, restaurando o que precisa ser restaurado, para que você viva como um cristão, filho de Deus, guiado pelo Espírito, dentro da palavra de Deus, como regra de fé e prática na sua vida. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, eu peço as tuas bênçãos sobre cada um que está nos acompanhando neste momento e sobre cada família que eles representam. Que o Senhor conceda a tua paz e direção e permaneça conosco pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.